Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo Ramires, eu sou fundador, junto com o Luciano Zaina, da Mobilibike. Mobilibike é uma plataforma que procura conectar ciclistas e pessoas interessadas em entregas no meio urbano, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como está esse mercado de entregas urbanas no Brasil e no mundo. Então, para isso a gente trouxe uma pequena apresentação que eu vou narrando para vocês à medida que a gente vai mostrando o material, tá bom? Bom, o tema de nossa palestra é esse daqui, a bicicleta e mercado de entregas urbanas, Brasil e mundo afora. Quem são, afinal, as pessoas que trabalham com entregas por bike? Normalmente, a gente tem o nome ciclista mensageiro, que veio como tradução direta do inglês, do Bicycle Messenger, ou como também são conhecidos aqui no Brasil, como Bike Boys. Então, são pessoas que utilizam a bicicleta para fazer um serviço de transporte e entrega de itens. Nós temos também os mensageiros, que é outro nome, né? Que são as pessoas que levam a mensagem, que anunciam algo a alguém, ou que transporta cartas ou encomendas. Um termo também usado aqui no Brasil, menos, é courrier. É muito usado lá fora, né? Então o courrier o que é? Uma pessoa ou empresa que transporta pacotes comerciais ou documentos. Para a gente falar do mercado de entregas urbanas expressas, a gente tem que falar de quem domina hoje esse mercado. Quem domina hoje esse mercado são as motocicletas. Então, a partir de 2009, começou a ter uma regulamentação do exercício desses profissionais, entregadores de mercadorias e tudo mais, com regras gerais. Depois, em 2012, o Denatran baixou uma normativa de que todo profissional de motoboy tem que cursar um número de 30 horas teóricas e práticas para tirar um certificado de conclusão e receber a habilitação para ser um motofretista, tá? Então é um mercado já bastante regulamentado, que emprega muitas pessoas no Brasil e movimenta um valor muito considerável. Para você ser um motofretista, você tem que, além dos certificados, ter uma série de itens que são avaliados na motocicleta, para que você seja, habilitado a fazer o serviço de forma totalmente legal. E hoje, um mercado que tem crescido de forma muito expressiva, utilizando motos, é o mercado de delivery. Então, ocorreu uma grande mudança de hábitos alimentares dos brasileiros, principalmente nas grandes cidades, e gerou um mercado muito bom, muito intenso, para a entrega de comida na residência das pessoas. E é um mercado, como a gente mencionou, que está dominado hoje praticamente que totalmente pelos motoboys ou pelos entregadores, pelos motofretistas. Para termos de comparação, vamos olhar para a cidade de São Paulo, que é o maior mercado do Brasil de delivery e de entregas por motos também. Veja bem, em 2012 em São Paulo, nós já tínhamos 200 mil motos, né, com motoboys fazendo entregas. E cerca de 2 mil ciclistas. Então, se você analisar, os ciclistas são menos de 1% do total. E o mercado de delivery só cresceu desde então. Então tem hoje em dia mais motoboys trabalhando e nós também temos mais ciclistas. É difícil estimar exatamente quantos ciclistas, porque ainda não é uma profissão regulamentada, apesar de estar sindicalizada, né? Muitas vezes os ciclistas entregadores estão junto dos sindicatos de motoboys em várias cidades, em vários locais, inclusive em São Paulo. Então, a gente sabe que o mercado cresceu bastante, é um mercado muito expressivo, mas é difícil saber exatamente qual a participação da bike. A gente sabe que a participação é pequena, mas não sabe exatamente em valores próximos do real qual é. Como a gente já disse antes, o delivery sempre vai ser muito interessante, vai funcionar muito bem em cidades grandes, onde as pessoas têm uma pressão maior por tempo, trabalham mais distantes de casa, e o trânsito sempre é um empecilho grande para a locomoção. Portanto, nós vivemos um paradoxo, né? Quanto mais carros nas ruas, melhor para as motos e para as bicicletas em termos de modal de transporte. Elas se tornam cada vez mais interessantes quanto mais carros você tem circulando nas ruas. E a frota de automóveis, caminhões, caminhonetes, caminhonetas, micro-ônibus, motocicletas no Brasil só tende a crescer. Veja bem, nós temos hoje no Brasil uma frota de pelo menos 20 milhões e 200 mil motos. Isso daqui dados de 2015, ou seja, temos muito mais hoje. E de bicicletas
nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos que nos últimos anos também a frota de bicicletas sofreu um aumento muito significativo, né? A ciclomobilidade esteve na pauta de governos e de outras instituições do terceiro setor ultimamente. E o que nós queremos ver são mais cenas como essas, ou seja, um ciclista fazendo entregas com a sua bike e com a justificativa que nós também esperamos, ou seja, ligada à sustentabilidade. A bike é muito interessante para entregas em meio urbano, em distâncias menores do que as motos, o raio de entregas tem que ser um pouco menor, mas o apelo tanto da sustentabilidade quanto a gentileza e o alinhamento da marca com valores positivos trazem vantagens significativas para o uso de bikers e, portanto, né, os ciclistas se inserindo nesse mercado aí. Uma prova disso são os desafios intermodais. Veja bem, a bike é a grande campeã dos desafios intermodais nas cidades, no caso de São Paulo, mas vale para muitas outras cidades. Veja, por exemplo, o desafio intermodal de 2016. O ciclista que ganhou fez o trajeto em 18 minutos. A motocicleta, que foi a terceira colocada dentre os modais, fez em 30 minutos. Então, é inegável o valor da bicicleta para entregas rápidas em meio urbano. E essa distância, vale bem ressaltar, foi de 10 quilômetros. 10 quilômetros na cidade de São Paulo em 18 minutos é uma coisa muito significativa. Nós podemos perceber, nos últimos anos, uma melhora muito grande na ciclomobilidade nas cidades do Brasil. E também do cicloativismo como um todo, estando muito mais presente nas pautas das prefeituras e, em geral, né, mesmo nas eleições, sempre é uma pauta que volta, que causa debates muitas vezes muito intensos, mas que sempre é saudável essa discussão. E isso facilita e ajuda muito também no mercado de cicloentregas, porque a bike fica presente, digamos, na mídia e nas discussões políticas. Portanto, a discussão do uso desse modal para entregas também fica muito facilitado. Bom, mas antes de falar como o mercado está hoje, a gente tem que falar sobre o que aconteceu antes. Como é que as bicicletas começaram a entrar nesse mercado? Então, existem aqui vários registros históricos lá, né? Desde 1883, o Serviço Postal dos Estados Unidos. Em 1895, os bike couriers ficaram oficializados no Serviço Postal dos Estados Unidos, lá em Chicago. Em 1889, lá o presidente Benjamin Harrison usou os bike messengers para enviar comunicados ao Congresso. Ou seja, à medida que a bicicleta moderna, mais ágil e que permitia percorrer mais distâncias a partir de 1870, 1880, começou a ficar mais comum, elas começaram a se inserir no serviço de entregas. O relato, talvez mais antigo, seria esse daqui do Serviço Postal francês, que já começou a usar modelos de bicicleta, porém sem pedal, já em 1830. Não deveria ser uma coisa muito agradável, porque além de ser sem pedal, em geral elas tinham rodas de madeira. Mas com o uso da bicicleta moderna, ela se inseriu em muitos mercados, seja a entrega de pães na Inglaterra, e muito também associada inicialmente ao serviço postal, como hoje acontece em praticamente todo lugar do mundo. A bicicleta é muito utilizada para entrega de correspondências. Um caso muito interessante ocorreu nos Estados Unidos em 1894. Uma greve ferroviária fez com que as entregas de correios fossem interrompidas em São Francisco. E uma pessoa lá, o proprietário dessa loja de bicicletas em Fresno, teve uma ideia brilhante. Ele montou uma rota de bicicletas entre Fresno e São Francisco. Veja bem, a distância entre as duas cidades era de 300 quilômetros. Então ele montou uma logística de entrega entre as duas cidades que foi muito eficiente e fez muito sucesso na época. Foi realmente o momento em que as bikes tiveram talvez seu primeiro grande momento de destaque das entregas, aí no caso ligados ao serviço de bike messengers e principalmente substituindo esse serviço que os trens não conseguiam fazer de entrega de correspondências. No início do século, como nós não tínhamos uma legislação ainda que protegesse contra o trabalho infantil,
nós tínhamos muitos e muitos casos de crianças trabalhando como bike messengers, muitas vezes sob condições totalmente inapropriadas. Então, o registro que eu vou mostrar agora foi desse fotojornalista do Lewis Hine, que a partir de 1908 ele passou a relatar casos de trabalho infantil pelos Estados Unidos e vários deles de bike messengers. Então, segue aqui algumas das fotos que ele fez durante o seu trabalho. Aqui em 1908, lá em Norfolk, na Virgínia, veja que tem, à direita você vê que era um garotinho também ao centro. Esse garoto tinha, segundo ele relatou para o fotógrafo, cerca de 15 anos, já uma foto de 1914, ele todo paramentado, ele devia trabalhar para uma companhia, estava todo adequadamente vestido, se vestindo no seu uniforme ali. E esse garotinho estava aqui próximo do Red Light District, ou seja, estava próximo a uma zona de prostituição, fumando. Isso em 1915, provavelmente. Bom, e se a gente vai falar de bicicleta, a gente não pode deixar de falar da China. A China, antes da explosão da venda e uso de veículos, ela era praticamente o reino da bicicleta. Então, quando a gente fala de apropriação cultural, nós podemos dizer que a China fez uma grande apropriação cultural, que foi o uso das bikes. Ela era utilizada para todos os aspectos da vida dos chineses, inclusive para delivery, principalmente para ir ao trabalho. Então, isso foi muito forte até o começo do século, do século passado, final do século passado, começo dos anos 2000, mas então os veículos tomaram conta e hoje o uso da bicicleta na China decaiu de uma forma muito forte. Bom, este aqui é um vídeo que mostra como era o trabalho dos bike couriers antes. E essa propaganda aqui da AT&T mostra, de uma forma divertida, como é o trabalho dos bike couriers hoje. The whole thing was a dream. Oh, this is me. Spock. Technically, they were blood-sucking aliens. It was a young Vincent D'Onofrio. Nope, that was season 4. Springfield. Thank you. It was a remake of a Korean gangster film. That's the unlimited effect. Stream your entertainment with unlimited data when you switch to AT&T and have DirecTV. Como nós mencionamos antes, quando falávamos dos motoboys, geralmente a profissão de bike courier não é regulamentada. A pessoa precisa ter uma bike e se dispor a fazer as entregas. Então, por exemplo, no Canadá, na maioria das cidades não tem nenhum requisito legal, a não ser os que se aplicam a todos os ciclistas. Algumas cidades, como Calgary, por exemplo, tem que ter uma chapinha metálica que tem que ser fixada na bicicleta. Em Vancouver, existe um teste básico para os bike messengers e eles recebem uma licença e um cartão de identificação. Provavelmente é o sistema mais rigoroso do mundo de licenciamento de bike messengers. Seria esse de Vancouver. Em muitos momentos, ser um bike messenger foi ligado a rejeitar alguns valores da sociedade. As pessoas que trabalham com bike messengers, em geral, não têm muita ligação a veículos automotores, mas uma coisa curiosa é que o serviço de bike messenger depende muito do trânsito. Quanto mais trânsito, quanto mais carros circulando nas cidades, quanto mais difícil circular de carros, melhor para o mercado de cicloentregas. E a gente também tem toda uma cultura ligada ao mensageiro de bicicleta, ao bike messenger, ao bike boy, ao cicloentregador. Então você vai normalmente perceber, como a gente pôde perceber nesse tempo aqui que a gente esteve junto da Mobilibike e antes também, que existe uma cultura muito diversa, várias tribos, mas o que une as pessoas realmente é a paixão pelo ciclismo e pela bicicleta. Então muitos desses que são cicloentregadores, dessas pessoas, são ativamente envolvidos no cicloativismo. Talvez aqui no Brasil nem tanto ainda, porque o mercado de bike messengers também está muito inicial no Brasil. Mas em muitos países fora do Brasil, isso é muito evidente. Como nós falamos, no Brasil esse serviço é muito novo, relativamente,
as primeiras empresas de cicloentregas surgiram lá no final dos anos 90. E aí vem essa estatística, né, do sindicato, do Sindimoto SP, que tem 2.000 bike boys em São Paulo com dados de 2011. Né? Hoje em dia é muito difícil saber exatamente qual é o número, mas a gente sabe que aumentou. E um ciclo mensageiro, ele pode carregar de tudo um pouco. Né? Ele pode carregar documentos, presentes, obras de arte, o clássico de documentação, muitas e muitas coisas. Tudo que possa ser carregado numa mochila ou num bagageiro adaptado. Falando da cultura dos cicloentregadores, um item que se tornou parte do vestuário moderno urbano foram as messenger bags. As messenger bags foram utilizadas originalmente pelos cicloentregadores e hoje são um item muito comum no vestuário das cidades e são considerados itens descolados, né? Itens que têm um valor agregado muito bom. E também os spoke cards, que são colocados nos raios das bicicletas, e as bike fixas também, que foram usadas inicialmente por entregadores nos Estados Unidos, saíram das pistas para as cidades, né? Elas são vindas diretamente das pistas dos velódromos e se tornaram itens relativamente comuns no meio urbano e tem toda uma cultura, né, das tribos dos fixeiros. Desde 1993, tem campeonatos de bike messengers a nível nacional, continental e mundial. Então existem muitas competições ligadas, né, aos cicloentregadores e muitos cicloentregadores que foram atletas famosos. Né? Por exemplo, Nelson Vales, ele trabalhou como bike messenger em Nova York e ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984. A Yvonne Craft, né, que competiu em mountain bike em 2004 e foi campeã mundial, trabalhou vários anos como bike messenger. Então, realmente, os bike messengers estão ligados à paixão pelo ciclismo. E aqui a gente tem, né, a página que vai falar do Campeonato Mundial de Ciclo Mensageiros de 2017. Então já é uma coisa bastante organizada, vai ocorrer lá na cidade de Montreal, no Canadá, ou já ocorreu, e, enfim, atrai bike messengers e atletas do mundo inteiro. Aqui em Curitiba, em 2017, nós tivemos vários Alequetes. Então, Alequetes são competições de bike informais, tipicamente urbanas, são organizadas por bike messengers. Aqui no Brasil, nem sempre por bike messengers, mas por pessoas da cultura aí dos fixeiros, das bikes fixas, junto com os bike messengers, né? Não só por bike messengers. E ela é um grande evento, um evento que tem muito alto astral e tem prêmios, por exemplo, para o último competidor a chegar. É o chamado Dead Fucking Last, né? Ou DFL. E essas corridas começaram em 89, lá em Toronto, no Canadá, sempre próximo do Dia das Bruxas ou do Dia dos Namorados. E em 1993, quando teve essa corrida internacional de bike messengers em Berlim, eles contaram o que tinha acontecido lá no Canadá e os Alequetes se tornaram muito comuns pelo mundo afora. Né? É muito comum você encontrar Alequetes cada vez mais pelo Brasil, né? Em muitas cidades, mesmo onde não tem nenhum ciclo entregador. Bom, e como será que está a situação dos bike messengers em outros países? Veja bem, na Inglaterra, a carreira de pessoas que trabalham só como bike messenger é mais rara hoje em dia. As pessoas acabam tendo outras atividades e em alguns dias da semana pedalando como renda. Então, alguns dados aqui. Antes, né, a gente pode dizer, por volta de 3 ou 4 ou 5 anos atrás, os bike messengers recebiam no mínimo 2,75 libras. Em valores atuais, daria cerca de R$ 10,80 por entrega. Agora eles recebem 2 libras e 25. Então, várias deduções extras começaram a aparecer, como por exemplo, aluguel de uniforme, aluguel de mochilas, uma taxa de seguro semanal de 2 libras. E nos Estados Unidos, o mercado de bike messengers sofreu muito após o atentado de 11 de setembro, porque
além do atentado, em seguida ocorreu uma série de ataques com antraz, que eram enviados através de cartas. Portanto, os americanos que desenvolveram um pânico de abrir envelopes que eles recebiam pelo correio ou por bike messengers. Então tem um relato aqui de uma bike messenger lá de Washington, que antes do 11 de setembro eram 500 mensageiros em Washington e passou para 150 em 2005. Então lá fora também não é um mar de rosas, digamos assim. Agora vamos aqui para o Brasil. Nós temos aqui no Brasil várias empresas de courrier. A primeira da lista é a maior de todas, que é a Carbono Zero, na cidade de São Paulo. A Carbono Zero opera com cicloentregadores e recentemente começou a operar também com uma van elétrica, mantendo essa pegada de sustentabilidade nas suas entregas. Existe uma série de outras empresas, né? Aqui em Curitiba nós temos a EcoBike, a CO2 e tem também, vocês podem ver ali em último na lista, pelo Facebook você acha vários grupos informais que são, vamos chamar de cooperativas ou grupos de ciclomensageiros que se juntam e oferecem o seu serviço de uma forma mais ou menos formal ou formalizada, tá? Então isso é bem comum, mas no Brasil nós não temos muitas empresas ainda. É um mercado relativamente iniciando, ainda está começando. Várias iniciativas procuram estimular a entrega por bicicleta. Nós podemos chamar esses cicloentregadores, como a gente viu ali no começo, de bike courier, bike boy, cicloentregador, mas o fato é que ainda são iniciativas tímidas e o site Vadbike tem um levantamento inicial aí das empresas que trabalham com cicloentregas no Brasil, mas a gente tem muitas que não estão na lista e também é difícil estimar quantas são, porque a gente sabe que não são tantas quantas poderiam ser. Existe um mercado ainda grande para ser explorado. Lá fora existem muitos aplicativos de entregas que usam as bikes, mas não usam somente as bikes, usam vários outros modais, sejam veículos, motos, caminhões, vans. Um dos mais famosos é o Zipments, lá dos Estados Unidos. Tem também o Postmates, que cresceu bastante ultimamente lá. O Uber, até o Uber fez experiências com entregas com bicicletas, né, com o Uber Rush. Também tem algumas iniciativas começando aqui no Brasil, mas o que tem em comum em todas essas iniciativas acima é que a bicicleta é um dos modais, não é um modal exclusivo e também não é o modal mais utilizado. Ela é minoria, né? E também temos aqui, por último, uma mensageria de Buenos Aires que a gente achou que foi depois de uma certa busca, ou seja, a gente parece que em outras cidades aqui da América do Sul também a gente não tem um mercado de bicicletas ainda bem estabelecido. A gente descobriu, por exemplo, o Bike Mike, que é uma plataforma que procura integrar a bicicleta em serviços de entrega. Então ela é dedicada exclusivamente para bicicletas. Mas como eu disse, não é o mais comum. Muitas vezes outros aplicativos utilizam outros modais além da bicicleta. Aqui no Brasil nós temos alguns aplicativos que são semelhantes ao Postmates ou ao Zipments. Tem aqui o Box Delivery, o Shipify e alguns outros que estão surgindo por aí, né? E uma coisa que está aqui do ladinho, vocês podem ver aí à direita, é uma coisa que a gente tem pensado muito em relação aos cicloentregadores, das vantagens deles serem MEI, microempreendedores individuais. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para o final, mas só para dar uma chamada aqui, tá bom? E no Brasil, quais são os aplicativos ligados especificamente à bike? Bom, claro, nós vamos colocar em primeiro lugar a Mobilibike, afinal, nós somos da Mobilibike. A Mobilibike surgiu aqui em Curitiba, e aqui em Curitiba também surgiu o James Delivery, que é um serviço de delivery que usa bastante bicicletas, embora não exclusivamente, e tem crescido bastante. Tem sido, aqui na cidade, algo que, digamos, pegou. E na cidade de São Paulo, houve uma iniciativa do Allbiker. O Allbiker a gente não conseguiu localizar mais o aplicativo e o site, então infelizmente parece que foi uma iniciativa que não foi para frente. A gente acompanhou o início do Allbiker, quando a gente também estava começando a Mobilibike,
mas não tivemos mais notícias recentemente dele. Para expor o que é o nosso modelo de ciclo entregas e como a gente acha que esse modelo pode se expandir, muitas vezes por iniciativas semelhantes em outros locais. Então, a Mobilibike é o nome do nosso aplicativo, do nosso sistema. Mas a nossa empresa, a LEG, ela é uma empresa de intermediação. Então a gente faz a ponte entre quem tem uma necessidade de entrega e os bikers. E nós temos uma porcentagem dessa transação e como que os bikers recebem? Os bikers recebem quinzenalmente o valor que foi pago pelos clientes. Nesse modo, muito semelhante aos aplicativos como Rápido, Log e outros aplicativos de entregas por motos. E o Uber, por exemplo, paga semanalmente. A gente tem um modelo de pagamento quinzenal direto na conta do biker e com um sistema de pagamento terceirizado. No caso, a gente usa uma empresa de pagamentos. Então, qual que é o nosso foco? É a gente descobrir novos mercados e atuar nos mercados já existentes de modo a inserir o ciclista no mercado de entregas. Então, nós começamos em Curitiba e em breve nós vamos expandir para outras cidades. Então, como é que funciona o Mobilibike? É muito simples, você pode baixar o aplicativo para Android, lá no Google Play, nós não temos ainda a versão para iOS, e também agora, nessa primeira semana de abril, nós começamos com a versão web com várias melhorias. Então a gente teve aí todo um caminho de melhoria do aplicativo, que está se finalizando agora, então agora a gente está se preparando para entrar literalmente em escala. Então está aqui o Mobilibike lá no Google Play, você pode abaixar. A gente já teve um número legal de aplicativos baixados, sendo que a gente praticamente não trabalhou com marketing numa escala maior, nós estamos no marketing orgânico, no boca a boca, atualmente. E vocês podem ver ali também alguns aplicativos, o Shipify, inclusive, que eu tinha mencionado anteriormente. E aí, o nosso mais novo filhotinho, nossa atual menina dos olhos, é a nossa versão web. A gente tem já uma facilidade maior para as empresas, uma demanda antiga das empresas, que era uma versão web do aplicativo, que facilita muito o acompanhamento e a postagem dos pedidos. E como é que funciona o modelo de precificação? A gente tem dois modos de entrega. O agora, que você chama o biker, e o sistema fica durante 15 minutos procurando um biker ativo, e a entrega agendada. Nós temos estimulado muito os nossos clientes que usem a entrega agendada, porque a gente percebeu que em alguns horários a demanda é maior do que a oferta de bikers. Por exemplo, de manhã cedo, a gente descobriu que os bikers em geral gostam de acordar um pouquinho mais tarde. Dias de chuva, no momento que eu estou gravando essa palestra, está chovendo bastante aqui em Curitiba, e a gente tem os bikers de delivery valentes, Pedro, Thiago e todo o pessoal aí, a mais, os Pedro e Thiago estão agora trabalhando lá no buffet do teatro, mas são pessoas que estão aí pedalando de forma valente. Então, a gente sempre sugere aos clientes que eles façam a modalidade agendada, porque daí a gente tem um tempo maior de olhar no sistema, chamar os bikers e o pessoal também enxergar essa chamada, perceber essa chamada ali no aplicativo. Quando o biker recebe a chamada, o barulho é de um sininho de bicicleta no celular e aparece uma notificação também, e ali ele pode escolher as chamadas que estão disponíveis na área. Bom, para as entregas na modalidade agora ou agendada, nós atendemos uma gama muito grande de clientes. Pessoas que têm necessidade de entregas de pequenos volumes. Nós atendemos, por exemplo, lojas de celulares. Nós temos aqui um cliente que nos apoia desde o começo com Certa Smart, que é a maior franquia, faz parte da maior franquia de lojas de celulares no Brasil, e aqui no centro de Curitiba. A bike tem uma vantagem enorme sobre outros modais, mesmo sobre as motos, porque a gente transporta pequenos volumes de forma muito ágil, no meio ao trânsito, nos calçadões, vamos até as galerias, a bike consegue estacionar muito fácil. Então a gente atende empresas de celular, empresas que têm que transportar pequenos documentos, como administradores de condomínio, mesmo a Meirelles Joias, que trabalha com semi-joias, nós transportamos os mostruários, ou um item ou outro, fazemos serviços para
Associação de Municípios do Paraná, eventualmente, quando precisam levar alguns documentos lá para a Assembleia Legislativa, ou seja, uma variedade enorme de mercados que nós descobrimos e que nos descobriu também ao longo desse tempo aí que nós estamos ativos aqui em Curitiba. Uma modalidade que tem crescido bastante é a de campanhas. Veja bem, nós podemos descobrir uma solução que é flexível e que atenda a um cliente. Então vocês estão vendo aí alguns dos restaurantes que nós atendemos como delivery. Então a gente tem um acordo com a pessoa, ele diz quais são os horários que ele precisa dos bikers, quantos bikers ele precisa, e nós vamos até lá. Nós temos também uma parceria com o aplicativo Biveg, que é de comida vegana e vegetariana, para fazer parte das entregas. Então a gente está também em fase de estabelecimento de interface entre os dois softwares. Nós entregamos aqui a revista Voi, do Grupo J. Todo mês os bikers saem e levam os lotes de revista. E então existe uma infinidade de serviços que podem ser feitos para as empresas sob medida. E uma coisa que a gente percebeu também foi a importância de, mesmo tendo um sistema via aplicativo e tudo mais, de você estar presente junto ao cliente. Então, essas primeiras entregas geralmente são feitas por mim ou pelo Luciano. Né? Nós vamos lá, pedalamos, fazemos relatório para o cliente e dizemos do que é mais ou menos importante ou como a gente pode otimizar as entregas. Então, o modo de campanha tende a crescer bastante. Uma preocupação muito grande que nós temos é com a segurança de todo mundo que está envolvido nesse mercado. Então, os bikers têm liberdade total de recusar qualquer pacote estranho e todos eles vão ter cobertura de seguro de vida e acidentes pessoais numa parceria que a gente fez com uma empresa de seguros. Já em abril de 2017 nós só vamos receber chamadas os bikes que estão com este seguro de vida e acidentes pessoais, que é uma segurança para todo mundo, e esse seguro não é válido só enquanto ele está pedalando, esse seguro é para qualquer momento da sua vida, 24 horas. A gente tem uma preocupação com a segurança financeira, né, com o sistema de pagamento, uma preocupação com a qualidade tanto do ciclista quanto do tomador de serviço, né? Eles se avaliam sempre ao final de cada entrega, e quando o ciclista se cadastra, a gente faz uma verificação dos documentos pessoais, dos antecedentes criminais, damos uma olhada, enfim, nas redes sociais, conversamos com a pessoa e tudo mais. Então a gente tem uma certeza de que quem vai trabalhar com a gente é quem gosta de pedalar, tem vontade de trabalhar e principalmente fazer uma renda extra e vai curtir fazer isso, vai fazer isso de uma forma muito alegre, né? Isso é muito importante. E os outros cuidados que nós temos, né, como a foto do bike e o telefone são exibidos a cada pedido para o tomador de serviço, e a gente está sempre acompanhando as entregas, seja pelo grupo do WhatsApp, seja pelo sistema, seja nós mesmos fazendo entregas eventualmente pelo aplicativo, né, para saber como que está, e sempre em contato com os clientes. Então, o aplicativo é uma ferramenta, mas ele não prescinde do uso de contato pessoal e da atenção para o cliente, né? Por isso que hoje nós temos basicamente um marketing orgânico, né? Claro que quando a gente entrar em escala isso vai ser diferente, mas por enquanto estamos aí no mercado orgânico. E agora? O que o futuro nos reserva? Então, o que eu digo em primeiro lugar, é um desafio manter-se fiel às bikes. Normalmente nós recebemos solicitações para incluir motos ou outros modais de transporte, um veículo, uma van. Nós somos fiéis às bikes, nós procuramos desenvolver só esse modal. Então isso é um desafio, você tem que mostrar quais são as vantagens e tudo mais, porque o que a gente percebeu? A gente percebeu que outros modais de transporte no mesmo aplicativo acabam prejudicando muito as bikes, então as bikes acabam ficando cada vez mais reduzidas. Nós podemos dar muitos exemplos de empresas que têm dezenas ou centenas mesmo, uma grande empresa aqui de Curitiba tem centenas de motoboys e tem apenas 2 ou 3 bikers que estão lá muito mais para, digamos, dizer que a empresa tem um biker, mas eles têm uma demanda pequena de entregas, porque acaba a bike sendo prejudicada nessa competição direta com outros modais. Então a gente acha que a bike tem que achar o seu nicho, tá? E muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, né, nesse
modelo, nessa economia de aplicativos, de startups, quando você busca recursos, existe o risco de você ter que mudar o modelo para maximizar a rentabilidade dos investidores. Então é um desafio você se manter fiel aos princípios, que é o que a gente tem feito até hoje. Nós também esperamos que no futuro os bikers que são microempreendedores individuais possam aderir mais ao modelo de aplicativos. Isso ainda é bastante tímido, né? Acaba sendo mais comum os bikers que são pessoa física, mas eu acho que existe toda uma vantagem enorme dos bikers MEI aderirem a esse modelo de aplicativos. E aquilo que a gente tinha falado antes, os aplicativos eles ajudam na escala, mas o atendimento ao cliente na ponta da entrega é um diferencial para o uso de bikers. As pessoas gostam que os bikers cheguem até elas, é uma coisa que ainda é diferente, justamente porque não é muito comum ainda, e nós temos pessoas que trabalham alegres. Então isso dá uma cara muito diferente e um modo de entrega que ajuda muito as empresas, porque quando a entrega é feita ao cliente, o biker é a cara da sua empresa, né? Ele está representando a sua empresa ali. Então a educação, o respeito contam muito nessa hora e é uma coisa que a gente vê muito associada ao uso dos bikers aqui no Brasil. Curiosamente, no exterior, né, a fama não é a mesma daqui no Brasil, mas nós podemos afirmar que a gentileza é um diferencial muito importante na entrega por bikes. E também uma coisa que a gente percebeu é que esse apelo de sustentabilidade não é garantia de captação de clientes. As pessoas gostam, acham legal, tem uma receptividade, mas você tem que juntar a esse apelo de sustentabilidade a questão de custo, a resistência cultural, né? E isso é um grande desafio. Ufa! Bastante coisa, né? Tem muito o que falar, ainda teria muito mais que falar, mas para encerrar, pessoal, reforçando aquilo que eu disse, nós temos um mercado enorme para as bicicletas nas entregas urbanas. Como é que a gente vai aumentar essa participação? Com profissionalismo e descobrindo nichos específicos onde a bike pode atuar. Em entregas até 1 km, a bike ganha de longe de qualquer outro modal. Em entregas de cerca de 3 km de raio, a bike continua interessante. Então a gente tem que descobrir nichos onde a bike é interessante e sempre trabalhando com profissionalismo e fazendo os clientes perceberem, como os clientes da Mobilibike e de várias outras empresas que nós conhecemos perceberam, qual é o diferencial no momento da entrega. Associar a questão da sustentabilidade à entrega das bikes e também da gentileza, do cuidado no contato com o cliente. Então acho que nós temos um mercado enorme por aí. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar da Semana da Bike, o convite do Rafael, de todo o pessoal daí. Esperamos estar sempre juntos e lembrando que é muito importante nós estarmos unidos. Todos que trabalham no mundo da bike devem estar unidos, tanto para promover a bike como esporte, como modal de transporte para levar as pessoas para o trabalho, trazer do trabalho, se inserir no mercado de lazer e, por que não, se inserir também no mercado de entregas efetivamente. No mercado tem espaço para todo mundo, nós temos que trabalhar juntos. Então é isso aí, agradeço muito pela oportunidade e muito obrigado por vocês que tiveram a paciência de assistir até aqui. Até logo.